5, 6 vezes por ano nos Estados Unidos, amava estar aqui, e o cancelamento do visto dele, segundo ele mesmo, o atingiu profundamente. Atingiu tão profundamente que em julho ele foi sancionado, e em outubro, antes do fim da Magnitsky, ele anunciou a aposentadoria ao Supremo Tribunal Federal. Algo sem precedente na história. Ele saiu da presidência para a aposentadoria. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Falar sobre, eu não sei vocês, eu não sei se vocês gritaram ontem de euforia, minha mulher ontem não estava entendendo nada, porque ontem foi aniversário da minha filha mais velha, e eu estava me preparando para sair para jantar aqui, como sempre, como todo homem em casa, eu estava sentado, vestido, esperando a minha mulher se maquiar, e eu estava, vetaram o Messias, assim, como que o Brasil tivesse ganhado, vou dizer aqui, pelo menos a semifinal de uma Copa do Mundo. Digam aí vocês no chat se vocês estavam no mesmo grau de felicidade que eu, né? Nós ontem falamos no nome dele como indicado pelo Lula. Hoje a gente fala como o primeiro nomeado ao Supremo cuja indicação foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos 132 anos. Para você, isso é muito importante. Ou seja, não, acho que a pessoa mais velha do mundo hoje tem 118 anos, assim. Ou seja, nem a pessoa mais velha do mundo estava nascida na última vez que rejeitaram um indicado para o Supremo Tribunal Federal. Né? Para vocês terem ideia de quando isso é raro, a última vez o avião não tinha sido inventado. Né? Não tinha futebol no Brasil direito. O cinema não existia, não tinha acontecido nenhuma das guerras mundiais. Esse é o tamanho, essa é a magnitude do histórico da derrota que o Lula e o Messias sofreram ontem. Segundo, eu sempre me recorro ao veículo oficial do regime, e por isso que eu vou colocar aqui para vocês, porque segundo disse uma fonte, a Natuzaneri da Globo News, essa é a maior crise política, também a maior crise política do terceiro governo Lula. Olha o que eles estão falando na Globo News. Conversando com um importante integrante da base lulista que chama essa derrota de derrota gigantesca. É a maior crise política do governo Lula nesse seu terceiro mandato. É uma derrota maiúscula que Davi Alcolumbre impõe a Lula. Não é Messias, é Lula. Messias perdeu para Davi Alcolumbre, mas quem é derrotado e quem sai derrotado é o presidente da República. Imagina esta cena, Lula acompanhando da televisão, recebendo a notícia da derrota do seu indicado para o Supremo Tribunal Federal. E aí, essa fonte com quem eu estou falando agora diz, é uma derrota gigantesca, essa turma está, sim, muito apavorada. E essa turma apontando o dedo para Davi Alcolumbre em relação ao caso Master. O que esse governista está dizendo é que o caso Master contribuiu para a derrota de Jorge Messias. Essa fonte. Possivelmente outras vão pensar diferente. Que reine o caos. Que maravilha. Tem aqui, o Sidney está dizendo no chat que foi como se fosse uma vitória do Vascão. Eu não sei se ele está me sacaneando, dizendo que tem 132 anos que não há uma vitória do Vascão, ou se ele está feliz, como se fosse uma vitória do Gigante da Colina. Não venha sacanear o Vasco aqui na minha frente, não. O único que pode sacanear o Vasco no programa sou eu. Mas, para todos os efeitos, hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de comemoração. É claro que não para o Messias, né? O Messias não deve ter tido uma noite fácil. Tem até a foto que estava circulando dele chorando, mas aquela foto era inteligência artificial. Só que eu diria que para quase todo cidadão de bem desse país que não quer ver no Supremo Tribunal Federal o office boy do Lula e nem tampouco um abortista que apoia envenenamento de crianças, que não apoia um censor, um homem que contribuiu, que se gaba de ter sido o primeiro a pedir a prisão preventiva de pessoas inocentes no 8 de janeiro, todas essas pessoas de bem estão felizes. As pessoas que não querem isso. E agora eu vou falar do outro lado da história.
que muitos de vocês estão aqui tratando. Eu sempre faço o programa lendo o chat, né? O risco que vocês estão trazendo aqui corretamente é que a celebração traz uma euforia, e às vezes a euforia oculta o bom julgamento. E por isso a gente precisa botar a bola no chão, aqui é o programa para isso, e refletir o que de fato aconteceu ontem no Senado Federal. Sem perder a euforia, esteja eufórico, comemore. E o que aconteceu ontem? Bom, o que aconteceu foi que os interesses de uma ala do nosso regime se alinharam com os nossos contra uma outra ala do regime. E é por isso que a nomeação do Bessias foi rejeitada. Vejam, eu já venho falando sobre essa possibilidade há algum tempo. Inclusive, cobrei e tenho cobrado aqui, de vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show sabem disso, que eu tenho cobrado dos membros da oposição um engajamento maior em relação a várias outras pautas, mas inclusive essa. Porque você que me acompanha sabe que sempre dissemos isso, que nós acreditávamos que havia espaço para que algo que não acontecesse há 132 anos acontecesse na noite de ontem. E muitas vezes nos falta isso, né? Falta a crença na vitória. E diz o ditado que a vitória pertence àquele que acredita mais nela. E muitas vezes a gente sai derrotado de casa, né? Há um clima de derrotismo, porque a gente tem se ferrado muito. E porque a gente tem se ferrado muito, as pessoas brocham, algumas vão cuidar da sua vida. Eu sempre falo, o brasileiro tem esse problema de impotência moral, né? Eu faço aqui um lembrete a vocês, importante de ser feito, que essa é uma história de desgaste que começou muito antes. Começou lá no ano passado, com a designação de sanções aos membros do STF e a aplicação da Lei Magnitsky, especificamente ao Alexandre de Moraes. Eu sei que tem muita gente que gosta de desdenhar, dizer que a Magnitsky não serviu para nada, que foi tic-tac, etc. Mas a realidade, graças a Deus, vem desmentindo essas pessoas a cada dia que passa, né? Isso porque quando o governo dos Estados Unidos sancionou quase todos os ministros do STF e várias outras pessoas, inclusive o próprio Bessias, que permanece sancionado, né, sancionado com perda de vistos, e em seguida aplicou até a Lei Magnitsky no Alexandre, houve um caos em Brasília, apesar deles dizerem para vocês que não. Da parte do Alexandre, a gente já falou aqui sobre o caos criado por ele com os maiores banqueiros do Brasil, a quem ele ameaçou por terem que cumprir a Magnitsky, e aí começou a briga dele com o André Esteves, e aí que começou o escândalo do Banco Master, tá? Mas, sobretudo, da parte de um outro sujeito que teve o seu visto cancelado e a sua vida pessoal muito ligada aos Estados Unidos, arruinada, e que estava morrendo de medo de ser alvo também da Lei Magnitsky. E eu estou falando do Luiz Roberto Barroso. E muita gente subestimou as sanções de perda de visto americano, dizendo, eles não estão nem aí para visto, etc, etc. Mas a gente sabia da estima do Barroso pelos Estados Unidos. A gente sabia que o filho dele vivia aqui, sabia do apartamento dele multimilionário em Key Biscayne, sabíamos que ele é mestre por Yale, uma faculdade americana, tem pós-doutorado e é pesquisador visitante na Harvard Law School, né, na Escola de Direito de Harvard. Ele é Senior Fellow da Harvard Kennedy School, que é a Escola de Política de Harvard, aqui nos Estados Unidos. O Barroso vinha... Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. 5, 6 vezes por ano nos Estados Unidos, amava estar aqui, e o cancelamento do visto dele, segundo ele mesmo, o atingiu profundamente. Atingiu tão profundamente que em julho ele foi sancionado, e em outubro, antes do fim da Magnitsky, ele anunciou a aposentadoria ao Supremo Tribunal Federal. Algo sem precedente na história. Ele saiu da presidência para a aposentadoria. E algo que eu falava com a imprensa, e a imprensa dizia que não ia acontecer. E saiu por quê? Porque ele apostava e tentou agir nesse sentido e fracassou miseravelmente, que a saída dele o livrasse das sanções, só que não rolou, né?
Seja como for, o Barroso saiu do STF por conta das sanções que ele havia sofrido, por medo das sanções que ele podia vir sofrer. E essa decisão foi que abriu uma nova vaga no STF. E aí que nós começamos a ter a possibilidade de ter essa vitória histórica no Senado. Porque qual era o acordo? O Senado Federal já havia aprovado 2 indicações do Lula, o Dino e o Zanin. E a expectativa é que a vaga aberta pela saída do Barroso ficasse com outro sancionado, Rodrigo Pacheco. Reparem que os 2 nomes disputados para a STF estavam sancionados já. Pacheco é outro que tem grandes ligações com os Estados Unidos, inclusive tem coisa aqui que eu não posso falar, mas posso dizer, por exemplo, que o irmão dele mora aqui em Miami. E, além disso, o Pacheco tinha sido um fiel aliado do governo Lula, fez tudo que pôde para arruinar o Bolsonaro, e aliás, todo o PT, né? Vocês lembram o quanto Pacheco infernizou o governo Bolsonaro? E ele era também o candidato do Davi Alcolumbre e do Alexandre de Moraes. Pacheco protegeu Alexandre de Moraes de mais de 50 pedidos de impeachment. Então ele era aliado do Lula, ela era aliado do Alexandre, e ele que tinha indicado o Alcolumbre, que durante a gestão dele tinha sido presidente da importante CCJ. Só que o Lula decidiu não seguir o combinado. O sistema não confia em si o tempo inteiro. Né? E o Lula falou, não, peraí, eu prefiro ter um cara fiel no STF, porque a STF é a posição mais importante do país. E decidiu não recompensar o Rodrigo Pacheco pelos serviços prestados. E foi aí que ele decidiu indicar o Bessias no lugar. Com isso, houve uma divisão no regime. 2 alas. De um lado, o governo Lula defendendo a nomeação e a aprovação do Bessias, e do outro, Alcolumbre, Alexandre e Flávio Dino defendendo uma vingança até pelo fato do Pacheco ter sido preterido. Eles queriam, em outras palavras, mostrar a Lula quem é que manda no regime. Quem são os supremos? Quem é o poder supremo do Brasil? E isso piorou ainda mais quando o Pacheco, a quem teria restado ser o candidato do Lula ao governo de Minas Gerais, se mostrou, graças a vocês de casa, absolutamente inviável eleitoralmente. E aí vejam, a gente cantou com essa pedra. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.